Boa noite a todos. Eu sou Adair Miranda. Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. A palavra que eu queria deixar hoje para nossa reflexão encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo do 11 ao 16, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas. No dia de nuvens e densas trevas, vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Amados irmãos e irmãs, essa palavra que nós acabamos de ler do livro de Ezequiel, ela nos mostra uma promessa que Deus faz com todo o seu povo, onde Ele diz que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de suas ovelhas e que Ele não deixa que nenhuma ovelha que porventura está dispersa venha a perecer. Ele nos diz que Ele vai buscar, Ele mesmo irá buscar as suas ovelhas e as apacentará e as colocará em um local bom. Ele diz que Ele a colocará em um local de pasto bom, onde elas deitarão e poderão descansar. Ele diz que Ele fará as suas ovelhas se repousar e Ele as apacentará com justiça. Nós vivemos um momento em que a humanidade perdeu aquele vínculo com Deus. A humanidade está dispersa. A humanidade começa a achar que está por conta própria na terra e que não precisa do amparo de Deus, que não precisa do seu socorro. Deus, Ele tem deixado de ser o nosso pastor. Infelizmente, nós temos trilhado por caminhos que não levam até Ele. Esses caminhos, eles têm nos conduzido cada vez mais para a nossa destruição, para o nosso sofrimento. E a única forma da gente passar pelas dificuldades, vencer o sofrimento, vencer a tristeza, vencer todo tipo de dor, é se nós voltarmos para Deus, se nós reconhecermos que Ele, somente Ele é o bom pastor, somente Ele pode nos conduzir a lugares de descanso, a lugares
realmente bons. Somente Deus pode nos livrar de todo e qualquer tipo de sofrimento. Esse momento que nós estamos passando por essa pandemia, por esse sofrimento, algo que talvez nunca tenha sido experimentado pela sociedade moderna, uma doença que surgiu do nada e que já fazem alguns meses e ninguém conseguiu descobrir um remédio que tenha que seja realmente efetivo contra ela. Ninguém conseguiu descobrir uma vacina e a cada tentativa que eles tentam, eles sempre jogam o momento, jogam a vacina para daqui um ano e meio. Isso significa que essa doença até então, ela ainda continua estranha para a humanidade. Apesar de todos os estudos, apesar de diversos cientistas, médicos, especialistas estar o tempo todo tentando resolver, tentando entender, tentando saber como fazer para conseguir encontrar um remédio que tenha o resultado esperado ou conseguir fazer uma vacina, ainda não obtiveram o êxito necessário para fazê-lo. Mas tudo isso que nós vemos acontecendo também é sinal de que nós estamos passando pelo momento descrito nas Sagradas Escrituras, o momento de sofrimento, o momento das pestes, o momento de fome, o momento de guerra. Então a gente sabe que isto é algo que está previsto, isso é algo que está nas Sagradas Escrituras. Com certeza essa doença, ela é algo que surgiu devido ao desequilíbrio que a humanidade tem feito com a própria natureza. O desmatamento, ele faz com que os animais que viviam nas florestas, eles passam a viver muito perto dos seres humanos. As pessoas também pegar a carne de animais silvestres, animais selvagens para servir de alimento, também é outro ponto bastante negativo e que, de certa forma, sujeita as pessoas a contrair doenças que até então elas não eram doenças que atacavam os seres humanos. Então a gente precisa, em primeiro lugar, tomar mais cuidado, cuidar melhor da natureza, cuidar melhor das coisas que Deus fez, que Deus deixou e que Deus nos incumbiu de cuidá-la. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para cuidar dos animais e cuidar dos vegetais, cuidar, enfim, da natureza que Deus criou. Este é o papel da humanidade. Mas no egoísmo que a gente tem vivido nos últimos tempos, a gente tem esquecido qual o verdadeiro propósito da nossa existência sobre a face da terra. Nós só temos destruído aquilo que Deus criou. Nós ficamos tão egoístas a ponto de achar que nós não precisamos dele, que nós somos autossuficientes para resolver todo e qualquer problema. E muitas das vezes nós chegamos até a questionar se realmente foi Deus que fez tudo o que nós vemos e até mesmo que nós não vemos. Então esse problema que nós estamos passando por ele é uma forma também da humanidade compreender que não é nada sem Deus. Que a inteligência humana, aquelas pessoas que se dizem que são muito inteligentes, eles nada são sem o apoio de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus
é capaz de iluminar as pessoas verdadeiramente para conseguirem o real propósito mesmo, para conseguirem construir as coisas importantes. Somente Deus, somente Ele nos dá essa capacidade da construção. Somente Deus dá a inteligência necessária para que o homem faça todas as coisas que ele tem feito, mesmo que as pessoas não acreditem em Deus. Não é preciso que as pessoas acreditem nele para que ele exista. Deus existe, as pessoas acreditando ou não, mas a capacidade intelectual que o homem existe, que lhe dá a condição de criar coisas, de resolver problemas, com certeza ela é dada por Deus, somente por Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 18 e o 19, ele diz, o apóstolo Paulo, ele nos diz algo que está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, por mais que as pessoas se julgam inteligentes, se julgam capazes, a verdadeira sabedoria, ela somente está presente em Deus. Somente Deus que nos dá a capacidade de criar as coisas, a capacidade de transformar a natureza em algo para nosso sustento, em algo para nossa sobrevivência. O homem, ele só consegue destruir. Agora, a capacidade de criar algo realmente importante para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, os remédios, as coisas que nos mantêm saudáveis, somente Deus dá essa capacidade. Então é necessário que nós voltemos a nossa vida para o Senhor, que nós consigamos compreender que somente Ele é o bom pastor, somente Ele nos conduz para bons caminhos, somente nele nós podemos descansar. E a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual de criar e de transformar a natureza, as coisas que estão à nossa volta, essa capacidade ela somente é dada por Deus. É algo que nós nunca podemos esquecer. Somente dessa forma nós conseguiremos sair desse problema tão sério, nós conseguiremos enfrentar os outros problemas que virão, somente se nós tivermos a nossa conduta, se nós tivermos a nossa vida ligada a Deus e compreendermos que somente Ele é o bom pastor, que nos conduz sempre aos bons lugares, e somente nele nós podemos verdadeiramente descansar. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite.